abençoado! Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. E hoje, nesse episódio, eu estou com uma pessoa mais do que especial, a Beatriz Amorim, ela que é maravilhosa, essa jovem que vive uma vida com Jesus. E hoje ela veio contar um pouco da história dela para nós aqui. Eu quero que ela mesma se apresente. Oi, Lulu, meu nome é Beatriz, eu tenho 29 anos, sou convertida há bastante tempo e eu congrego na PIB de Worcester, Primeira Igreja Batista de Worcester, e muito obrigada pelo convite, Lulu. Eu que agradeço, sempre maravilhoso receber pessoas jovens, eu me sinto assim jovem também, né? Fico nova de novo. Certo. Mas Bia, vou chamar de Bia porque já é minha amiga íntima, gente. Bia, me conta aí como que é a sua história com Jesus. Começa me contando como que foi a sua infância. Você cresceu num berço cristão, num lar cristão, não? Como é a sua família? Começa me contando a sua história. Então, eu cresci na Igreja Católica. Eu, desde pequena, nós sempre fomos muito envolvidos. Sou de uma cidade do interior de Minas Gerais e, por si só, Minas Gerais já é um lugar religioso. Sim. Então, eu cresci nesse ambiente, sempre fazendo parte de tudo, participando. Minhas tias, elas são ministras da Eucaristia, meu avô cantando louvor, a gente estava sempre muito junto. Então, foi nesse lugar que eu cresci. E eu já fui coroinha da Igreja Católica Eu também já. Acho que quase todos os mineiros que Eu foram acho católicos também. já passaram por isso. Sim. E essa foi minha infância. Nunca fui uma criança muito dificultosa. Sempre fui muito obediente, sempre estava Sempre ali. seguiu as regras? Sempre segui as regras. Morria, mas minha avó era uma mulher muito brava. Uhum. E a minha mãe sempre trabalhou muito desde a minha infância. E eu fui criada, sou menina criada com um. E minha avó era uma mulher muito brava, então sempre fazia tudo certinho, porque eu tinha muito medo dela. A Bia não é muito diferente de mim, não, porque minha mãe também sempre trabalhou muito. Eu também fui criada com vó, inclusive chamava de mãe. Yeah. E ela também era bem brava, né? Mas pelo que eu vejo de você, Bia, você foi como eu. A gente foi criado com princípios, né? E mesmo tendo mulheres como cabeça da família, né? Mesmo assim, sempre com muitas regras a seguir e tudo mais, né? Coisas a serem feitas, obrigações e tudo mais. A minha avó também era bem assim. Sim. Mas sempre com muito amor, né? Nossa, Com muito amor sempre tem de Sim. sobra, graças a Deus. É verdade. Eu me vejo muito nisso também, porque eu também cresci assim, né? Mas, Bia, me conta aí, quem é a sua família? Você tem irmãos? Tenho irmãos, a nossa história somos 5. Que maravilha, casa Uma cheia. família bem grande. Tem uma irmã casada, já ela serve em missões com o marido dela e os 2 filhinhos dela. Tenho irmãos mais novos também, tenho a minha mãe, somos todos convertidos, temos o meu padrasto também. E eu vim, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe veio para os Estados Unidos. Olha. Então eu fiquei morando com a minha avó. E nesse processo que ela tinha vindo para os Estados Unidos, ela se converteu quando ela engravidou dos meus irmãos gêmeos, que também é um grande testemunho aí, que é Olha. literalmente um milagre. Ela veio, ela se converteu, ela passou por esse processo de conversão. E quando eu tinha 15 anos, eu vim para os Estados Unidos. E daí, quando a gente vem, a gente já tem uma quebra de quem nós somos, da nossa identidade. Sim. Então, uma coisa que eu tinha muito firme em mim era a minha religião. Olha. Então, eu fui muito resistente a conhecer algo novo. Uau. O novo, para mim, é um lugar de desconforto. Uau. Então, a minha mãe já ia para a igreja, a minha irmã também já tinha convertido, mas eu era muito resistente, porque eu não gostava. Quando você tá com 15 anos, você tá construindo ali sua identidade. Sim. As poucas coisas que você acredita que são seu, que faz aquilo que você é, num país totalmente diferente, era uma coisa que eu queria manter. Então,
você tinha essa resistência, primeiro que sofre um choque cultural, né? Existe um choque muito grande entre você sair do seu país, sair do seu conforto, do seu leito familiar, do convívio com seus amigos e ter que criar uma nova história, porque automaticamente você vem e cria uma nova história, né? Você começa a ter um pertencimento diferente com outras pessoas, com outra cultura, com pensamentos diferentes. E aí, me conta, menina, como que foi o seu encontro com Jesus? Então, foi quando a gente pensa em encontro com Jesus e com testemunhos, a gente sempre pensa coisas tipo Paulo de Tarso para além, né? Sempre tem que ter alguma coisa. Não precisa ser tão trágico, não né? precisa. Drástico, O assim. meu mesmo foi muito simples, porque muitas pessoas falam, aquilo que eu fazia, eu deixei de fazer. E como eu disse, na minha infância, uma família bem tradicional, bem do cabresto, bem apertado. Não era que eu era uma criança trabalhosa, então eu era jovem ainda, então não tinha uma vasta vida de experiência. Como eu disse, minha mãe já tinha se convertido, a minha irmã também, e elas tentavam ali me levar, me convencer de alguma maneira, e quando é muito difícil você aceitar que existe um outro, um diferente, existe um diferente também, mas você mudar sua cabeça porque a sua família tá falando. Entendi. E eu trabalho com adolescentes já há bastante tempo, e eu sempre falo para eles no tanto que eu acredito neles, porque eu sou fruto de outros adolescentes que pregaram para mim. Que maravilha. Porque eu tinha em casa minha mãe e minha irmã falando, e adolescente, você quer confrontar qualquer estilo de autoridade, mas eu recebia muito melhor a palavra que os meus amigos, minhas amigas me falavam na escola. Porque elas eram cristãs já de berço e tudo, e elas começaram a me convidar para ir nas igrejas dela, aos poucos, me mostravam canais de testemunho, contando as coisas. Então, eu lia livros comigo. E elas começavam a me mostrar e convidava para ir em cultos, essas coisas, e de vez em quando eu ia. Aí eu comecei a reparar, falar assim, pera, não tem tanta coisa de diferente, mas tem alguma coisa. E o que tem em comum então para eu conseguir me estabelecer? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu acredito muito em tudo, mas eu precisaria ter um respaldo para aquilo ali, para o que acreditar. Aquilo ali, né? Eu falei, quais são algumas das coisas que nós temos em comum? A Bíblia. A Bíblia. Então, se a Bíblia que tá todo mundo falando, eu sigo, você segue, ele segue, nós seguimos, eu falei, então eu vou ter que começar a procurar, a ler. E eu lembro que foi um dia, eu peguei uma Bíblia que eu não tinha uma Bíblia ainda, acho que foi a Bíblia da minha irmã, que ela tinha, eu entrei no quarto, fechei a porta e falei assim, eu vou descobrir esse trem hoje, quem que tá errado? Aí começou a criar em você certas dúvidas, ou do que era certo, do que era errado, do que era verdadeiro, do que não era. Eu queria entender o que levou a minha mãe e a minha irmã a mudar. E o que levava as minhas amigas a acreditarem que aquilo ali era verdadeiro. Olha, ou então, interessante. o porquê aquilo que eu acredito é verdadeiro. Sim. Então eu queria E o que tinha em comum entre o catolicismo e o protestante, no meio dos dois ali, daquele embate, era a Bíblia. Exatamente. Que bênção. Aí eu falei assim, tipo assim, se eu tô certa, então eu vou mostrar pra eles que eu tô certa. Você queria um confronto. Se eles estão certos, então eu vou ter que me render, porque se eu falo que eu acredito na Bíblia, aquilo que a Bíblia me fala vai ser o que eu vou seguir. E quando eu entrei no quarto e fui pegar a Bíblia, eu não tava no intuito de tipo assim, eu vou achar a resposta agora e já vou lá. Eu tava no intuito de, eu vou começar a ler pra ver o que isso daqui tá me falando. E daí, não tinha muita noção, não sabia muito manusear, eu simplesmente peguei e abri a Bíblia. Aí quando eu abri a Bíblia, tava lá em Deuteronômio, foi em Deuteronômio no capítulo 5. Meu Deus. E algum dos versículos lá falava, acho que ali a partir do versículo 6, falava pra não fazer escultura de mãos humanas. Daí eu peguei e falei assim, foi só isso que eu precisei ler. Eu falei assim, pera, mas o que eu tenho são as figuras, são os santos, isso daqui que eu tô usando, mas isso daqui que eu entendo como
como aquilo que eu deveria seguir, tá Como me uma falando para não verdade, né? fazer. Então, naquele momento eu me senti um pouco enganada. Uau! Aí eu falei assim: "Espera, mas estão me falando para seguir algo, onde esse algo tá me falando para eu não fazer algo que estão me falando para fazer". Fez sentido? Sim, um pouquinho. Ok. Bobou um pouco a minha mente aqui, mas tá bom, vai. Mas então eu falei assim: "Uai, então aquilo ali foi a Aquilo porta". que foi uma verdade uma vida Uma vida inteira pra inteira. você, porque, Aham. querendo ou não, quem já foi católico, né, eu Uhum. também cresci no Sim, catolicismo e tal, a gente sabe que existem, né, lá em casa tinha quadros, sim. tinha os santinhos, Aham. tinha os terços e tudo mais, Sim. né. Aham. A gente sabe que existe isso, Sim. né. Então, na igreja evangélica protestante não existe, não Não. tem. A A gente gente sim, entendeu tem que Deus não precisa de intermediadores. Só Jesus sim. já faz o Jesus é papel o próprio completo. intermediador. Ele é o Exatamente. intermediador, né? Sim, que fala em Hebreus. Então foi isso, essa foi a sua grande Essa foi a descoberta. minha grande descoberta. E eu falei assim: então eu vou ter que Escolher. não foi quase isso, mas eu falei assim: "Não, então eu vou ter que então eu vou ter que me debruçar nisso daqui, porque se eu tô errada, quantas outras coisas a mais eu Que não tá posso estar errado. errando?". Uhum. E daí foi o momento em que eu comecei, então, a me abrir mais à possibilidade de estar errada, porque Uau. adolescente não Né? gosta de estar errado. Eu Não. trabalho com adolescente, eu tenho irmãos É. adolescentes. Eu É sei uma o fase bem quanto difícil. eu sei o quanto você está errada, é algo que afeta você. Então eu Sim. ali, na minha adolescência, no auge, me achando adulto mesmo não sendo, eu entender que eu estava errada em algum ponto, Uhum. me abriu os olhos para que eu pudesse ver que talvez eu estaria errada a alguma coisa a mais. E foi onde eu me dispus a procurar ali e entender realmente o que era que eu acreditava, e eu decidi que eu acreditaria naquilo que a Bíblia me dissesse. Uhum. E foi onde eu comecei o meu processo de estudar e tentar entender um pouquinho a Bíblia. E como que foi essa transição? A transição não foi muito difícil, porque aqui a minha família, eles já estavam frequentando a igreja evangélica. Então, querendo ou Minha não, mãe você já ia. eu ia algumas vezes, não gostava muito de ir, mas eu Uhum. ia algumas vezes. E acredito, muita gente não acredita, mas eu era uma pessoa muito, muito, muito tímida. Sério, Bia? Nem um po nem um pouquinho Não sociável, parece, não, todo mundo gente. fala, mas a minha mãe pode testemunhar pra mim, minha família também, eu era muito tímida, a ponto de até quando eu comecei a ir pra igreja, ah, tinha vezes que a minha irmã, ela é bem sociável, ama conversar com gente e tudo. Sério? Aham, e ela tinha muitos amigos, aí ia pra igreja, e estava depois da igreja, estava todo Todo mundo mundo rodeando junto. ela. Eu sempre ia, pegava e ficava num cantinho mais Olha, excluída, porque muito tímida, não da gostava de timidez mesmo. conversar. Aham. Então, mas Olha aí, daí tímidos, ó, Jesus transforma, hein? transforma, transforma. E foi pulando para essa transformação, como que eu consegui me tornar uma pessoa mais sociável, foi porque na minha primeira igreja que eu congreguei, onde eu me Uhum. converti também, eles me chamaram, fizeram um convite para eu estar na liderança dos jovens e dos adolescentes. Já era um chamado seu. E já era. E daí eu pensei, eu tinha essa resistência de chegar, de me aproximar para as pessoas, mas eu falava, eu preciso me abrir para elas. Eu percebi que eles também eram tão tímidos quanto eu. Sim. Aí eu falei, não, então eu preciso ter uma diferença, eu preciso ter uma mudança para que eu possa me achegar até essas pessoas, porque eu tenho que me mostrar disponíveis para elas. Sim. E daí foi quando eu comecei a procurar. Procurei muito no YouTube como conversar com pessoas, Meu Deus! tive que ir, como fazer assuntos, como ser Coisas simples, coisas simples, básicas, né? básicas, só pra, tipo Ter assim, uma desenvoltura ter a uma mais com desenvoltura, porque os é aquele jovens. negócio, em Romanos mesmo fala, quem irá até eles? Como ouvirão se não vá quem pregue? Então eu preciso fazer isso. Eu tenho esse mandamento de ir pregar. Como que eu vou chegar e pregar para as pessoas se eu não vou falar? E eu entendi, a partir do momento, nessa caminhada, né, no período, nesse processo de conversão, entendendo
a Bíblia, que era aquilo ali que eu tinha decidido, que era o que me conduzia, falava que eu tinha que ir pregar, como então que eu me deixaria ser parada por algo que eu entendi depois, que eu decidi, na verdade, ter o controle sobre. Porque eu posso ser sou uma pessoa totalmente introspectiva, reflexiva, preciso muito dos meus momentos de não ter ninguém, não falar nada, mas eu decidi que pro reino Você abriria mão disso. eu seria algo diferente daquilo que eu era. Então eu tento muito ser sociável. Então você vê, né, como que o amor de Jesus faz com a gente, que ele te tira da sua linha de conforto por um bem maior, né, por uma causa maior. Você se disponibilizou a ser diferente porque você entendeu que o chamado que você tinha precisava, necessitava de que você se abrisse mais e desse liberdade para que o outro chegasse até você, né? Sim. Porque realmente não tem condições de liderar jovens, principalmente, né? Eu tive uma pequena experiência também com os jovens, mas não tem condições de você liderar um ambiente ao qual todo mundo calada também. Sim. Você precisa se posicionar, né? Sim. E que maravilha ver a sua disponibilidade no novo, no diferente, no se posicionar de uma forma estratégica até, né? Buscando equipamentos pelo YouTube afora, buscando instrumentos, né? Armas, para que você pudesse desenvolver isso, né? E você se encontrou nessa área? Como que funciona a área de trabalhar com os jovens? Eu acho que eu me encontrei. Eu sempre gostei de ajudar. Quando eu cheguei na escola mesmo, eu não falava inglês. E a gente tem uma classe que é chamada ESL, que é para pessoas que não falam inglês serem introduzidas ali na língua. Então, são várias pessoas de várias culturas diferentes que ninguém fala a língua. E eu cresci, eu tenho essa tia Délia, que ela é o meu maior exemplo, que a mesma pessoa, o filho da prefeita sentava na mesa e uma pessoa doente, uma pessoa que a gente conhece como os doidos de cidade pequena, sentava na mesma mesa, ela cozinhava. Então, eu cresci nesse ambiente de pessoas servindo, inclusão, serviço. Então, a minha mãe era enfermeira e ela sempre ajudava. Tem gente na minha cidade que tem o nome da minha mãe por causa que, quando não tinha médico, ela mesma que fazia o parto. Então, a minha avó plantava, tinha muitas plantas medicinais, então o povo sempre ia lá, tava pedindo ela planta para ajudar. Minha tia é professora, então eu tava nesse meio ambiente onde as pessoas ajudavam. Então o ajudar sempre foi muito normal para mim. Então quando eu vim para cá, tinha essas pessoas que não falavam inglês. E eu também não falava, de alguma maneira eu me disponibilizava para ajudar. Tanto que o professor, o Mr. Kevin, ele olhou pra mim e falou assim: você seria perfeita pra estar no nosso time de boas-vindas, o Welcoming Club. E eu nem falava inglês, como que eu ia coisar? Né? Aí até na escola, eles... quando tinha alguém que chegava lá, não falava inglês, ou até mesmo falava inglês, era brasileiro, eles me chamavam pra eu ir ajudar. Então, na escola, pessoas que tinham mais dificuldade, eles me colocavam pra ajudar, porque eu sempre tive mais esse espírito de ajudar. E ajudar era algo importante pra mim, mesmo antes de convertida. Porque isso era o seu normal. É o meu normal, você exatamente. Cresceu vendo isso, né? Sim, o ambiente desse te envolveu. Sim. Aí, quando eu me converti, eu entendi que aquilo ali era algo para além de mim. Tudo que existe de bom em nós é Deus. Então, aquilo ali me impulsionou a ajudar de mais alguma forma. Sim. Então, nunca tive escolhas naquilo que eu iria ajudar dentro da igreja, mas eu sempre tive a disponibilidade de ajudar independente da área. Todo mundo sabe que trabalhar com salinha de criança, trabalhar com adolescente, essas coisas sempre é algo que precisa mais. Sim. Então, eu comecei com os adolescentes porque não tinha ninguém melhor para ajudar. Mas nesse de não ter ninguém melhor para ajudar, eu poderia dar o meu melhor. E eu gosto de ler. Então era aquela coisa, eu procurava um livro, como que eu posso ajudar, como eu faço isso, como aconselhar, como ouvir.
as coisas. Então, eu estava sempre ajudando nesse quesito e eu acho que uma vez que eu comecei, eu nunca mais parei. Que maravilha. Então, é sobre isso. É interessante ver que como que o Senhor usa o que nós temos. Sim. Né? Aqui, quando você vem para Jesus, do jeito que você vem, o Senhor vê em você uma forma de ser para o outro alguma coisa, né? Porque o evangelho não é sobre nós. A partir do momento que você entrou no evangelho, que você passou pro lado de cá, ali agora os seus olhos não se voltam mais para você mesmo, se volta para quem tá ao seu redor, né? E é lindo ver o quanto que, como você cresceu em um ambiente onde servir era muito natural, logo você entendeu. Então tá, se eu vou servir e se eu estou aqui nesse ambiente e esse ambiente que eu vou ser útil, né, vamos falar assim, então eu vou me capacitar de alguma forma, né, foi buscar ferramentas, né, livros e tal, igual você falou, a Bíblia você já tinha na mão porque você já era uma curiosa sobre a Bíblia, né, aquela curiosidade assim, de saber quem é Jesus, o que ele fez, como que é o evangelho, né, o porquê que eu tô aqui, como que funciona esse mundo. E essa foi a maior arma do cristão, né, que é saber primeiro quem é Jesus e depois você buscou outras ferramentas e foi te levando nesse nível e até hoje tá lá ajudando os jovens. Tô não na mesma igreja que eu me converti, mas tô lá até hoje com os adolescentes, é dividido na nossa igreja os jovens dos adolescentes, e eu tô lá com a graça de Deus. Que maravilha. Liderando, quantos jovens, adolescentes, você lidera? Temos hoje, eu acho que mais ou menos 30 adolescentes. Meu Deus, pode ser para mais, para menos, mas é bem grandinho. E eu acredito também que Deus usa a gente na experiência, porque muitos deles também chegaram aqui, mas vieram do Brasil já com suas experiências e mudaram, tiveram essa quebra de identidade também. E agora eles estão construindo. E o processo que eles passaram, eu também passei. De me então você tá na área, né? Então eu tô numa área que Deus trabalhou em mim. Primeiro. E hoje eu posso trabalhar com eles. Que maravilhoso, é tão lindo ver, sabe? Porque o Senhor, ele não erra. Né? A gente nasceu no tempo certo. Essa é a geração eleita que o Senhor elegeu para fazer a diferença, porque Jesus está perto de voltar. Glória a Deus por isso. Né? A gente anseia pela volta de Jesus. E ver que existem jovens como você que se disponibiliza a levar o evangelho à frente, né? Porque as estatísticas são muito ruins acerca disso. Eles chegam a dizer que daqui não sei quantos anos as próximas gerações não vão saber sobre o evangelho. Porque apesar de vivermos num tempo onde tem muita informação, tem pouco conhecimento. A gente não conhece muito, as pessoas não conhecem muito sobre Jesus. Né? A gente pensa que conhece, mas não. Porque elas sabem o básico, mas não têm o interesse de se aprofundar e descobrir verdadeiramente quem é o Senhor. Né? E saber e ver você tão jovem fazendo a diferença, sendo a diferença, nas suas próprias experiências. Você não precisou buscar fora. Né? O que você viveu é o que você passa para a geração de agora. E saber que eles confiam em você e que eles sabem que você é uma pessoa confiável. Porque também não é só sobre confiar. É igual você disse, né? Você sempre acreditou nas pessoas, mas não é só sobre confiar nas pessoas ou acreditar nas pessoas, é saber que a pessoa que você está confiando, ela é confiável. É diferente, né? E é bom saber que você se colocou nesse lugar, eu fico muito feliz, é uma honra para mim. Obrigada. Tá te ouvindo aqui, meu Deus, você não sabe que riqueza, que maravilha. Mas eu queria saber, assim, como que é no dia a dia, né, estar envolvida nessa área com os adolescentes. Quais são as maiores dúvidas deles, né, as maiores reclamações, né, os maiores medos, porque a gente já passou por isso.
São muitas questões. São muitas. É uma fase que você tá saindo ali da infância, você tá caminhando pra fase adulta e a sua mentalidade ela ainda tá sendo desenvolvida, mas na sua cabeça você acha que você sabe de tudo. Sim. Então, são muitas dificuldades, são muitas questões, eu posso namorar? Eles estão com os hormônios também, a flor da pele. Tia, qual é a idade pra namorar? Tia, eu posso fazer isso? Tem muito aquela coisa, eles ainda estão construindo a maturidade deles. Então, tia, eu posso isso? Tia, eu posso aquilo? Mas eu também vejo, porque falando do nosso contexto, né? A gente tá no contexto de imigrante. Sim. Tem muita coisa também que aplica para um nativo americano e não se aplica pra gente. Sim. Então, na escola, você tem que navegar esse mundo, você tem que navegar você tem que navegar no mundo americano, você entra na sua casa, você tá no mundo brasileiro. Sim, são dois mundos diferentes, São dois mundos diferentes, você fica ali naquele limbo. Quem sou eu? Sim. Então, você já tem a adolescência normal, já tem as dificuldades normais. E agora você tem algo a mais. E pensar que, o que pegava pra mim também é pensar que os meus pais, eles não fizeram isso de propósito. Eles não estavam tentando fazer a minha vida mais difícil, mesmo que isso faça. Eles estavam tentando facilitar a minha vida. Sim. Eles estavam tentando me dar uma oportunidade. Yeah. Mas nisso, a minha vida também ficou mais difícil. Como que eu respondo isso? Então, adolescente, eles são pessoas difíceis de lidar, mas também a gente tem que entender que também não está sendo fácil para eles. E ao mesmo tempo que a maioria dos pais também estão aprendendo a lidar com isso daqui, estão aprendendo a lidar com regras novas de como você pode tratar seu filho, o que você não pode fazer com seu filho. Então tá tudo difícil, tá tudo muito difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo, né? E agora aí você aumenta essa preocupação de que a gente tá nesse status imigratório. Aí os adolescentes pensam, e se eu chegar em casa meu pai não tá lá? Olha. O que eu vou fazer? Então são muitas questões e são respostas que a gente vai ter que ponderar. Então, tipo, tia, tá difícil pra mim. Aí você escutar um adolescente chorar, e você ter o coração aberto pra ajudar, pra se colocar no lugar, ajudar eles a ouvir e não menosprezar a dor deles. Porque por mais que pra gente, pra um adulto, seja algo normal, desafiador, até bobinho, pra eles é a decisão da vida deles ali naquele momento. Então, eu acho que uma das coisas que precisa muito pra essa juventude é o escutar e não ser tão ríspido para dar uma resposta para eles como aquela pessoa que sabe tudo, mas também mostrar para eles o que eu tento falar para eles, a maioria das vezes eu também tô aprendendo. Eu também tô aprendendo com vocês. Eu não sou o super-herói que às vezes as pessoas gostam de mostrar porque a gente está numa posição de liderança, mas eu sou uma pessoa tão fragilizada quanto. A gente gosta muito de lembrar de Moisés, o quanto ele foi um homem maravilhoso e usar os exemplos, olha ali o que Deus vai fazer com você. Mas a gente fecha a porta, a gente não fala das vezes que ele errou também. Porque como ser humano, como ser humano. E olhar, e é o que eu gosto muito de fazer com eles, olhar para as pessoas da Bíblia e mostrar pro erro daquelas pessoas. Não que o erro delas sejam algo muito importante, mas mostrar que o Deus que a gente serve usa a gente apesar dos nossos erros. Porque os erros, porque a história, o completo, não é sobre a gente. Não. É sobre Deus. E o que faria uma vida tão dificultosa, uma vida de imigrante, uma vida de um adolescente aprendendo tudo agora mais fácil? É você ter ancorada uma única coisa, que é Deus. Tem esse livro muito bom que chama The Three Big Questions, Três Grandes Perguntas, que ele desenvolve que todo adolescente, ele tá em procura de três coisas, que é quem sou eu, quem sou eu, qual é o meu propósito, peraí,
o que é verdade, quem sou eu, qual é o meu propósito. Então, não só os adolescentes, eu acho que tá todo mundo procurando isso, mas se você tiver essa ideia alicerçada, quando você tá construindo o seu caráter, as outras coisas vai fazer mais fácil. Então, vão ser desenvolvidas de uma maneira mais fácil. Então, quem sou eu? Você colocar para adolescentes que muitas vezes vêm de famílias quebradas, vêm de ambiente totalmente distorcido, fragilizados, né? Também. Conturbado. E de um lugar onde a gente é imigrante, entender que eu sou filha de Deus. Sim. Isso faz uma diferença. Tá, eu posso ser imigrante, mas só que isso não é o meu todo. Sim. O mais importante de mim é que eu sou filho de Deus. Sim. E entendendo que eu sou filho de Deus. Agora, qual o meu propósito? O que eu faço com essa informação tão valiosa que eu sou, que eu tenho? E foi essa identidade firmada das minhas amigas lá no meu high school, de quem elas eram, que deram um propósito para elas, que é ir de fazer discípulo em todas as nações. Foi o que me trouxe para o evangelho, foi o que me ajudou a enxergar a ver algo a sua além identidade, de mim, né? ver a minha identidade. Então, pessoas que têm identidade ajudam outras pessoas que têm identidade. Então, acho que isso é muito importante e tenho o privilégio de ajudar adolescentes a navegar nessa jornada, entendendo que eles são mais do que imigrantes ou filhos de imigrantes, que eles são filhos do Deus que não tem fronteira. Meu Deus, é assim. Tem esse cantor, pastor, pregador, chamado Marco Teles. Ele veio aqui ano passado e ele tinha uma visão sobre as pessoas, sobre imigrantes, sobre os Estados Unidos. Aí ele veio aqui, pregou em várias igrejas, conheceu várias pessoas e ele fez esse álbum, que eu esqueci o nome do álbum agora, mas ele tem essa música que a letra fala: Deus é Deus, não importa o lugar. Deus tem família em todo lugar. Ele até fala uma parte muito bonita: saudade vem também e pode demorar, mas Deus tem família em todo lugar. Que maravilha. Então, o mesmo Deus que é o Deus do povo de Israel, é o Deus da minha família no Brasil, é o meu Deus que eu sirvo aqui, é o Deus no Japão, é o Deus em todo lugar. Então, para esse Deus não tem fronteira. É verdade. Então, colocar isso na cabeça deles, eu acho que ajuda a fazer a vida deles um pouquinho mais leve, mais maleável e mais feliz também. Que maravilha, meu Deus. Quanto conteúdo aí dentro de uma única cabecinha. Meu Deus, eu tô aqui maravilhada, porque é sobre isso, né? É sobre expandir o evangelho, né? Essa é a intenção de todo cristão. Nós estamos aqui hoje sentadas nessas poltronas, nesse humilde cenário, para exatamente fazer isso, expandir o evangelho, né? Para que as pessoas lembrem que a gente pertence. Nós temos um lugar de pertenção. Nós somos filhos de um Deus vivo que não tem fronteira. Que está em todos os lugares, aonde quer que você chame ele para estar. Porque o Senhor, ele não arruma porta também, não. Ele não arruma porta. Ele bate na porta, né? Ele quer que a gente convide ele para estar conosco. Ele é sem fronteiras. Mas se você não convidar, ele não entra. A gente precisa convidá-lo, né? Para estar em todos os lugares conosco, como imigrantes aqui nesse país, tão distante da nossa pátria, da nossa cultura, da nossa forma de ver a vida, né? Sim. A gente chega nesse país, a nossa visão muda. Muda totalmente, porque você tem que se encaixar na caixa do outro, porque aqui não é o nosso país de origem. Nós estamos aqui emprestados. Aliás, nós não temos um lugar de origem aqui na Terra, né? Nós não somos daqui. Nós somos imigrantes por onde quer que formos. Se a gente voltar para o nosso país hoje, lá a gente vai se sentir imigrante. A gente vai pensar, não faço mais parte do Brasil, né? E se voltando para aqui, a mesma coisa, não faço parte dos Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos um lugar de origem que é o céu. Esse é o nosso lugar final, né? E é interessante saber que existem jovens que têm esse desejo de levar o evangelho à frente, né? E de fazer as coisas corretas diante do Senhor. Errar, sempre vamos. Não queremos ser perfeitos, porque a perfeição vem do Senhor, né? Ele aperfeiçoa a nós. Nós mesmos não conseguimos alcançar essa perfeição. Da nossa fraqueza, né? É verdade. É assim que o cristão segue a vida, né?
como você mesmo enfatizou, os grandes homens da Bíblia, grandes e mulheres homens da Bíblia, eles cometeram erros. E o Senhor fez questão de mostrar na palavra dele que aquelas pessoas também erraram e erram. Por quê? Porque ele faz do errado do nada um tudo, do errado um certo. Por quê? Para que a gente nunca achasse que a gente poderia ser 100%. Sim. Porque nós não somos. Porque também o projeto não é nosso, né? O projeto é de Deus. E você estava falando da questão, voltando um pouquinho, questão de sermos viajantes, estamos aqui de passagem. John Bunyan, ele tem um livro chamado O Peregrino, que conta a trajetória do cristão. Ele teve um sonho, ele está caminhando para a cidade celestial. E no caminho ele encontra várias pessoas. Eu amo esse livro. E ele encontra várias pessoas, tem esse cara que tá indo com ele também. Ele encontra várias pessoas e essas pessoas, elas são personificações, se essa for a palavra correta, de coisas que a gente faz, de atalhos que a gente tenta pegar, paradas que a gente tenta fazer, mas o caminho, ele é um só. E no final ele encontra uma pessoa que ele parece ser cristão. Olha. Ele tem postura de cristão e o cristão, que é o principal, que está seguindo o caminho, ele encontra com esse jovem que está disposto a seguir o caminho com ele. E esse outro cara, ele tá andando também, ele tem postura de um cristão, tá indo também para a cidade celestial, e ele tá tentando o caminho, e esse jovem que tá acompanhando o cristão, ele pergunta, olha, então ele pode se juntar a nós, porque ele também tá percorrendo o caminho, ele também tá rejeitando as coisas ruins, ele também tá fazendo o que é certo, e ele fala, não, mas não, ele não é, ele fala, como que você sabe? E daí ele vai conversando com ele. No final, a gente aprende qual é o nome dessa pessoa, dessa outra pessoa que estava seguindo no caminho, porque em um determinado momento ele se desvia. E o nome dessa pessoa era um moralista. Olha. E eu me identifico muito com o moralista, porque, que nem eu falei, do começo eu nunca fui uma pessoa que desse trabalho, nunca fui uma pessoa que tivesse um escândalo, assim, a qual eu tivesse que me arrepender profundamente. Então, essa história é maravilhosa, mas o moralista, ele é aquela pessoa que ele tá fazendo por seguir regras morais. Por ser uma pessoa que atende uma expectativa social, uma ideia de como uma pessoa que sabe se portar, uma pessoa que sabe falar, uma pessoa que até faz o correto. Essa pessoa é aquela que procura ser justificado pelas suas próprias obras. Uma pessoa que ainda não entendeu o propósito de Jesus na cruz. Ela não entendeu quem é o Salvador e quem é o alvo da salvação. Sim. E por muitas vezes eu quis trazer a salvação pela minha própria mão, fazendo o que é certo, achando que se eu errasse demais, Deus ia deixar de me amar. Se errar menos, se eu errar menos, mais, então né? as coisas vão acontecer porque eu sou perfeita demais, ou então tá tudo dando certo porque eu tô fazendo as coisas certas, ou por que isso não aconteceu comigo, sendo que eu faço tudo certinho, mas com aquela outra pessoa que tá fazendo tudo errado, é eu que faço. Ela faz, tá dando tudo certo pra ela. Então, por isso que eu gosto de olhar, trazer os erros das pessoas do Antigo Testamento para entender que não é pelo aquilo que eu faço. Sim, Nós não temos Filipenses, né, que somos salvos pela graça, isso é dom de Deus, não vem de vós, para que vocês não se envaideçam. Se vocês não se sintam demais, e por vezes a gente é essa pessoa moralista, e entender que Deus, ele não morreu para que fôssemos pessoas moralmente corretas. Não. Ele não fez tudo o que ele fez para que a gente fosse pessoas certinhas, mas ele morreu porque ele nos tirou do lamaçal do pecado. Sim. Ele morreu porque nós não poderíamos nos encontrar com ele. Sim. Mas quando Deus olha pra gente, ele não vai ver mais o nosso pecado. Ele vai ver o sangue do Cordeiro aspergido. Isso é o que nos dá acesso novamente a ele. Sim. Isso é que nos leva para perto dele. Mas o que significa também ter essa vida mudada para Cristo, ter a porta aberta para entrar novamente na presença do Pai? Isso significa que aquele que rouba não rouba mais,
Aquele que fazia algo de errado vai parar de errar, vai tentar parar de errar, ser santo como Deus é santo, foi isso que ele nos chamou, mas esse não é o fim. Não. Esse é o motivo pelo qual a gente faz aquilo que a gente faz. E não tentando agarrar as coisas pelas nossas próprias mãos. Sim. Então, essa é uma mentalidade que a gente deveria ter também, entendendo que a gente não acordou do nosso pecado. Efésios mesmo fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas o Espírito Santo nos ressuscitou, nos acordou, abriu os nossos olhos. Então, para que a gente não seja meros moralistas, meros legalistas, pessoas socialmente aceitas, mas pessoas que têm o sangue de Cristo aspergido e que convida pessoas para experimentar, entendendo aquilo que verdadeiramente é a salvação. Sim. É interessante porque não é sobre seguir regra. Não é sobre seguir regra. Porque a Bíblia fala que Jesus não veio para quem está são. Ele veio para quem está doente. Então, se você sabe e sente que está doente, busca Jesus. Porque ele veio para você. Ele veio pra gente. Ele não veio para quem tá totalmente certo ou se acha totalmente certo. Uhum. Porque aquele que fala que não tem pecado já tá mentindo, porque já tá pecando porque ele tá mentindo. Porque todos nós, a nossa natureza é pecaminosa. Agora, esbarrar no pecado, tudo bem. Agora, viver o pecado todos os dias, aí é que mora o perigo, né? E aí que mora a graça, né? Entendendo que somos pecadores, mas Deus nos amou. Deus nos amou. Uhum. E ele veio para resgatar isso. Sim. Né? Precisamos entender que a igreja ela é um ajuntamento de pessoas doentes. Sim. Que reconheceram que estar ali é uma necessidade para ser curado, porque ferro afia ferro. É assim que um vai ajudando o outro, levantando caindo, o outro tá caindo, tá ajudando a levantar, e não apontar o dedo pro erro dos outros, porque quando você aponta pro outro, você só tá pondo para fora aquilo que você tá tendo por dentro, porque você tá expondo quem você é. É muito difícil ser cristão. Não é fácil, não. As pessoas hoje veem o cristianismo como uma coisa muito fácil, modismo, é muito fácil ser crente, é muito fácil isso. Não. É contrário, pelo contrário, é muito difícil ser cristão. Difícil. Porque a gente mata a nossa carne da hora que a gente levanta até a hora de deitar. E aí a gente tropeça nela o dia inteiro. Parece que fica uma coisinha indo ali. O dia inteiro você tropeça na sua carne. É o que eu falo, Lulu. Tem o cristianismo, ou não o cristianismo, desculpa. A igreja, ela é algo perfeito para esconder caráter. Sim. E cristianismo vende. Sim. E porque foi descoberto isso, descobriram. Você falar que você é cristão, você aparentemente ganha uma confiança ou confiabilidade. Sim, as pessoas porque confiam. a gente não é suposto a mentir. Não. Mas a gente não é suposto a enganar, a gente não é suposto a burlar. A fazer um monte de coisa. A gente não é suposto a um monte de coisa. Aquele meme. Então, me falaram que ser cristão era fácil, mas é muito difícil. Muito difícil. A gente sabe disso. A gente sabe. Mas aí as pessoas, elas vêm porque também tentaram vender uma ideia de um cristianismo muito fácil. Muito fácil. E conseguiram, falaram que cristianismo não era religião, que era relacionamento. Não, cristianismo tem relacionamento, mas cristianismo é uma religião, quer você queira ou não. Algo que eu tô estudando agora é sobre o nome de Deus. O nome de Deus, quando Deus se revelou para Moisés como Yahweh, YHWH, eles estavam inseridos ali numa cultura. Moisés, ele sabia melhor do que ninguém a cultura dos egípcios ali, e os egípcios, os deuses egípcios, eles tinham nomes populares, mas eles também tinham nomes secretos, que eles acreditavam que quem soubesse esses nomes secretos, usando de magia e colocar esses nomes secretos na magia, você poderia chamar os deuses, você ganharia mais poder, você talvez até controlaria esses deuses. E quando Deus ele se revela para Moisés, ele se revela como um Deus sem nome, mas que simplesmente expressava eu sou. Ou então eu serei aquilo que eu serei. Nos demonstra que Deus ele não é um ídolo para ser controlado. Não. Mas ele estava chamando para
para pessoas que estavam inseridas numa religião onde os deuses eles eram governados ou eles então demandavam, eles requeriam. Deus ele está se revelando como um Deus relacional. Então ele se revela, ele se revelou lá, ele se revela a nós e ele tá disposto, não sei se disposto seria a palavra, mas ele quer se relacionar com nós. Ele quer nos trazer para perto dele. Ele quer conhecer e quer ser conhecido pela gente. Sim. E quer também que a gente espalhe desse amor para as outras pessoas. Sim. Conhecer esse Deus. Então, é muito importante a gente se relacionar com Deus, falar com Ele. E Ele nos deu a palavra dele. Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Então, a gente vai ter que se debruçar ali e procurar entender, ter maturidade para... Porque por mais que a Bíblia seja completa, ela não vai me dizer se eu tenho que cortar o dedo, minha unha do dedo ou não. Tem coisas que são muito óbvias, né? A gente vai ter que ter maturidade para fazer aquilo ali. Entendendo se aquilo é para a glória de Deus ou não. Somos chamados para glorificar Deus em todo momento. Então, a gente não precisa de... Vou falar bem assim, né? Como se fosse uma babá, né? Sim. Igual você falou na questão da unha, né? Você não precisa que pessoas te digam o óbvio, né? Porque tem coisas que são óbvias. Se você está disposto a seguir Jesus, a viver... uma autoridade cristã também. Se está disposto a viver uma vida com o Senhor, tem que estar aberto aos nãos. Porque o não do Senhor, ele dá muito mais não do que sim pra gente, quando a gente tá com ele. E você tem que ter maturidade pra entender isso, né? Que ser filho de Deus, da mesma forma que o seu pai te corrige e ele chama a sua atenção, nosso Deus é a mesma coisa. O provérbio fala, né? O pai corrige o filho que ama. Sim. E ele só nos corrige quando ele realmente vê que a gente tá bem, porque ele dá muita corda pra nós. E o Senhor dá muita corda pra nós. Mas quando ele vê que através dessa corda você vai se enrolar nela e vai se enforcar, ele vai te dar uma puxadinha. Ele fala, meu filho, vamos voltar aqui pra essa linha. Tá saindo um pouquinho fora da linha de, de raciocínio aí. Vamos voltar. E a gente é bem sem noção. A gente sempre precisa de alguém estar nos puxando. E às vezes Deus usa pessoas pra isso. É o que você falou, o ferro afia o ferro. A necessidade da gente estar em comunidade. Da gente aprender as coisas, às vezes... Um ensinando o outro. Eu tava até falando com os adolescentes. Foi na penúltima aula que a gente teve. Eu tava falando com eles que é muito mais fácil a gente amar e construir relacionamentos fora da igreja. Porque dentro da igreja... fora da igreja, a gente pode ter várias coisas em comuns com várias pessoas. Tem um mundo lá fora pra gente explorar e conhecer e se adaptar, mudar de amigos o tempo todo. A gente pode fazer isso. Mas dentro da igreja, a gente tem uma coisa em comum, que é supostamente o nosso amor por Deus. Sim. Então, quando pessoas dentro da igreja ali fazem coisas que você não gosta, você quer cortar o relacionamento, porque só tem uma linha te puxando para perto deles. Do lado de fora, não. Se uma pessoa fizer alguma coisa contra você, tem mais 1000 coisas que você pode colocar na balança pra ponderar. E dentro da igreja, não. Por isso que às vezes parece que é tão difícil ter amizade dentro da igreja. Mas só que a gente tá ali pra aprender com as pessoas também. A gente tá ali pra aprender a amar elas. Porque a Bíblia mesmo fala que quando Deus nos amou quando ainda éramos inimigos dele. E a gente não deveria ter inimigo dentro da igreja, mas se tivermos, a gente deve amar eles também. Esse não deveria ser algo que acontecesse, né? Ele tá ali aprendendo com eles, caminhando juntos e aprendendo a amar para além deles. Porque amar aos outros como Deus nos amou. Amar por ser uma pessoa. Se a gente não consegue amar pessoas que têm um fio de igual que a gente, que é esse amor com Deus, como então que a gente vai amar as pessoas que ainda não conhecem a Deus? É incrível, porque o Senhor, algumas semanas atrás, estava exatamente falando isso comigo, porque eu estava orando por uma pessoa, e aí o Espírito Santo me levou a orar assim... Senhor, não deixa essa pessoa pensar que eu sou inimiga dela. Nós estamos caminhando para a mesma Jerusalém. Estamos indo para o mesmo caminho, estamos buscando o mesmo Deus. Então, não deixa que o inimigo sopre inimizade, né? Não, se tornou minha inimiga, nós somos inimigos, nós somos diferentes.
Diferentes somos, todos somos, né? Você não tem o mesmo pensamento que eu, muitas vezes, eu não vou ter o mesmo pensamento. Você não vai ver a vida igual eu vejo, eu não vou ver a vida igual você vê. Nós somos diferentes, somos únicos, graças a criatividade de Deus. Se fosse todo mundo igual, olha que chatice que ia ser o mundo, né? É exatamente por isso que o Senhor dá tanta criatividade, igual você falou, para as pessoas, para cada um usar a sua de uma forma, né? Para o reino de Deus. A nossa diferença revela a criatividade de Deus também. Sim, maravilhoso isso. Então, o Senhor me levou a essa oração, entendeu? A clamar a Ele mesmo. Senhor, não deixe que as pessoas pensem que nós somos inimigos, não. Nós não somos. Nós estamos indo e seguindo o mesmo Deus, o mesmo propósito. E então, foi o que eu falei com isso ele. É obra do inimigo mesmo, entendeu? E foi o que eu falei para eles, que a gente tem que ter em mente que aquilo que nos une é muito maior daquilo que nos separa. Sim. Porque por mais que seja simplesmente uma coisa, essa uma coisa é tudo. E é tudo que importa. Então a gente tem que ter em mente, como cristãos, que aquilo que nos une é maior daquilo que nos separa. E talvez seja para a pessoa de casa. Você tem alguém da tua igreja que você tá com raiva. Vai lá e fala com ela, vamos fazer isso daqui que nos une ser maior daquilo que está nos separando. É verdade. Mas que maravilha estar aqui, Bia. Obrigada, gente, Lulu. Nossa, que maravilha ouvir uma pessoa que tem uma mente tão aberta, tanto conhecimento, né? Tão jovem, tanto conhecimento, leitora de livros, que conhece tantas histórias e que tem tanta experiência para contar. É maravilhoso saber que tem essas caixinhas, assim, sabe? Um segredinho que a pessoa, de repente, assim, ela solta tudo. É maravilhoso estar aqui por isso, porque eu tenho descoberto em muitos testemunhos de pessoas que estão se assentando nessas cadeiras aqui, estão contando seus testemunhos, contando sua história de vida com Jesus, né? Engrandecendo o nome dele, fazendo dele grande, maior do que nós temos na nossa cabeça, porque o Senhor, ele é infinito, né? E saber que o Senhor tem feito coisas no nosso meio. Amém. Eu fico maravilhada. E eu quero agradecer você que esteve aí até agora. Foi muito bom esse papo. Peço você, deixa like, se inscreve, tá? Compartilha. Ativa o sininho. Deixa comentário, ativa o sininho, gente. Ajuda aí, né? Tanta coisa acontecendo aqui nesse canal. Tem muitas surpresas, muitas coisas ainda por vir. Quero agradecer você, Bia, por ter vindo, dado o seu tempo, disponibilizado o seu tempo para vir, contar o seu testemunho, contar a sua história, suas experiências. Foi maravilhoso te ter aqui. Muito obrigada. Quero te agradecer. Obrigada a você por me ter e que isso chegue longe e que Deus continue usando o seu canal, usando as vidas que vão sentar aqui para trazer a palavra, para confrontar corações, falar corações, e que seja tudo para honra e glória dele. Amém. Muito obrigada, Bia. Amém. Obrigada a vocês e até a próxima. Até mais um próximo Café com Fé. Amém. Fiquem com Deus. Tchau.